evangelho de poder. Jesus, antes que ele viesse a esse mundo, viria aquele que batizava em espírito e verdade. Esses homens tiveram coragem, estão vivendo que eles não estão se prostrando. A ordem do rei tinha sido cumprida. Olha como Sadraque, Mesaque, Abednego, eles creem em Jesus. É o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus de Daniel, é um Deus que nunca morre. Agora você está com uma dúvida na tua cabeça. Que Deus é esse que nunca morre? A Bíblia tem poder, a Bíblia tem autoridade. A palavra de Deus é a palavra de cura. E a palavra de Deus é a palavra de milagre. Eu ia trazer de manhãzinha essa mensagem da palavra de Deus. Não deu tempo. Estive muito ocupado, acabei saindo. Mas agora estou com tempo para trazer essa mensagem que eu iria trazer de manhã. O tempo não deixou eu fazer isso. Mas agora estou com tempo. Eu vou fazer. A mensagem não foi anunciada de manhã. Mas agora ela vai chegar para você. Porque homens de Deus, pregadores do Evangelho, aqueles que trouxeram a mensagem, viveram a mensagem, pronunciaram o Evangelho para as pessoas ser alcançadas. Jesus, o melhor do mundo, amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque ele é santo, 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 poderoso e fiel, é verdade. Ele só quer ajudar o seu povo. Aqueles que clamam, aqueles que adoram, aqueles que persistem e insistem em viver esse evangelho, porque é um evangelho de qualidade, de verdade, onde deixa muitas pessoas apaixonadas. Jesus, ele faz o extraordinário. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Jesus já tem abençoado vocês todos os dias? Eu creio que tem. Jesus tem tirado vocês dos vícios, do mundão, até mesmo ele tem te curado. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantas pessoas foram estudadas, mencionadas por Jesus? Milhões de pessoas. E vemos que a Bíblia é evangelho de poder. A Bíblia é evangelho de cura. E hoje vamos estar falando aqui de três homens de Deus que confiaram em Deus, confiaram em Jesus e nada mudaria, porque eles tinham princípios, eles tinham propósito. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm princípios? Vocês têm propósito? Qual é o Deus que vocês estão seguindo? Qual é o Deus que vocês estão vivendo? Qual é esse Deus que está trazendo para vocês paz, alegria, felicidade, prosperidade? Uma verdade onde vocês vão alcançar os céus. Mas quem é esse que você está falando, Dudu? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É desse Jesus que eu estou anunciando. O próprio João Batista anunciava Jesus antes que ele viesse a esse mundo. Viria aquele que batizava em espírito e verdade. João Batista batizava nas águas, mas ele pronunciava Jesus Cristo, aquele que batizaria em espírito e verdade. Batizaria com fogo. Mas que fogo é esse? É o fogo que vem dos céus. Então vemos que Jesus vai abençoar esses três homens. Mas esses três homens são pessoas comuns e normais, Dudu? São. Da mesma forma que Jesus batizou as pessoas naquela época, ele pode batizar hoje. Da mesma forma que Jesus cuidou desses homens naquela época, ele pode cuidar de você hoje. Dudu, que Deus é esse que se fala tanto? Jesus Cristo. Amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade, e bendito é o teu nome, Jesus. Esses homens tiveram coragem. Esses homens buscaram aquilo que eles acreditaram. Não importava o que o rei falava ali. Ali era tudo uma tapeação. Muitos dobraram o joelho, prostraram para aqueles deuses, para aquelas imagens, para aqueles reis, para aquelas autoridades, porque eles tinham medo.
E quando se tem medo, acontece isso mesmo. Mas esses 3 homens não tinham medo. Eles enfrentaram as leis. Eles enfrentaram os reis. Eles enfrentaram quem poderia vir. Eles iriam enfrentar e eles não iriam dobrar os joelhos. Todo mundo ali dobrou porque tiveram medo e não acreditaram no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para vocês verem que Deus é esse, Dudu, que eles estão seguindo, que eles estão falando, que eles estão anunciando, que eles estão vivendo, que eles não estão se prostrando. Como eu tenho falado, eles acreditaram na mensagem. Eles acreditaram no Deus que eles serviam, que eles seguiam, que eles anunciariam. Um Deus de verdade. E nessa mensagem eu digo para vocês, qual é o Deus que você está seguindo? Qual é o Deus que está fazendo você passar vergonha, humilhação? Qual é o Deus que vocês estão seguindo que não está te correspondendo? Aí eu digo a vocês, seguir o Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, como tem falado, é o melhor Deus. Não tem outro igual. Larga essa tapeação e começa a viver o Evangelho que é bom. O Evangelho da Sã Doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Evangelho verdadeiro. É onde tem falado a Bíblia Sagrada. A poderosa Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 22. A ordem do rei tinha sido cumprida. E a fornalha estava cada vez mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros, não foram 3 homens que amarrados e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada? E o 4º homem parece um anjo. Como eu trouxe uma mensagem da palavra de Deus desde o comecinho, quem eram esses que estavam ali de pé, sem prostrar diante do rei? Sadraque, Mesaque, Abednego. A fornalha estava quantas vezes mais aquecida. Os próprios soldados morreram quando chegaram perto, porque estavam muito quentes. E Sadraque, Mesaque, Abednego, eles entram na fornalha. Jogaram eles na fornalha. Olha o Deus que eles serviam. Até mesmo o rei levou um susto. Eram 3. Por que agora tem 4? Para vocês verem qual é o Deus que você está servindo. Qual é o Deus que você está vivendo. Qual é o Deus que você está anunciando. Se for Jesus Cristo, você está no caminho certo. Porque é um Deus de verdade. Em Marcos 16:15 fala, aqueles que crê serão salvos. E aqueles que não crê serão condenados. Olha como Sadraque, Mesaque, Abednego, eles creem em Jesus. Agora acontece o milagre. Eles não se queimam, eles não morrem, e o próprio rei vê aquilo acontecendo. Parece que tem um anjo ali falando com eles. Parece que tem um anjo ali protegendo eles. Para vocês verem. Jesus Cristo, ele está em todo lugar. Você clamando, você adorando, você passeando, você vivendo, você fazendo sempre o que você está fazendo que é bom, está no caminho certo, o caminho da salvação. E Jesus, ele tem falado isso aos corações de todos que levam a mensagem da palavra de Deus, porque isso é real. Se isso aconteceu aqui naquele tempo, pode acontecer até nos tempos de hoje. O milagre vem do Senhor. Quantas pessoas estão num carro dirigindo? Quantas pessoas estão fazendo alguma coisa? Acontece um acidente e Jesus, ele livra.
Quantos acidentes você vê na televisão aí? Algo impossível se torna possível. Como isso pode acontecer? É porque as mãos do Senhor estão ali naquele lugar. Como sempre tenho falado, às vezes é um crente que está dirigindo, às vezes é um crente que está naquela aventura, às vezes é um crente que está passando por luta e Jesus está livrando de todo o mal. Acidente, doença, não importa o tempo, não importa a hora. Jesus, ele quer abençoar, como tem abençoado Sadraque, Mesaque, Abednego. Agora o rei viu quem eram esses 3 homens. Esses 3 homens tiveram fé. E nós vemos essa mensagem, temos que ter mais fé. Temos que ter mais crença naquilo que nós acreditamos. Jesus Cristo, o Deus, o Espírito Santo, para vocês verem, o Deus que pronunciamos, o Deus que falamos, o Deus que cultuamos, o Deus que nós vamos na igreja adorá-lo, é esse mesmo Deus. Mas, Dudu, essa época é tão distante da época de hoje, mas é o mesmo Deus. O Deus de Sadraque é o Deus de hoje. O Deus do antepassados é o Deus de hoje. É um Deus que nunca morre. É um Deus verdadeiro. É um Deus que todos estão seguindo, porque todos estão acreditando. Se você quiser viver, se você quer ter uma vida eterna, se você quer estar no caminho de Deus, segue o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. É o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus de Jó, é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus de Daniel, é um Deus que nunca morre. Agora você está com uma dúvida na tua cabeça. Que Deus é esse que nunca morre? Pergunta para ele. É um Deus que construiu nós, a imagem dele, parecemos com ele. Para vocês verem, um Deus que se preocupa com a gente. Porque a partir do momento que Deus envia o seu filho para morrer, pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de todos, que Deus que é esse que envia o seu próprio filho para salvar essa humanidade pecaminosa, humanidade que não perdoa, humanidade ruim, humanidade que mata, que rouba, que comete adultério, que mente pra caramba, que forniga, que faz fofoca, que entra nas drogas, que entra nas pingas, e mesmo assim, Jesus, ele dá uma chance, uma oportunidade, e quantas chances e quanta oportunidade para todo mundo se redimir e voltar aos caminhos do Senhor. Lembre-se da origem, da onde que você veio. Quando você nasceu, você não tinha nenhum tipo de vício. Quando você nasceu, você não fazia isso. Por que que você faz hoje? Porque sempre acontece isso. Alguém te convidando para você beber. Alguém te convidando para você fumar. Alguém te convidando para você usar. Alguém te convidando para você se destruir. Da onde que veio o diabo? Da onde que veio os inimigos? Da onde que veio os demônios? O diabo estava lá no céu. Ele queria dominar o céu. Quando ele chegou aqui embaixo, por que ele chegou aqui embaixo? Não tinha como ele dominar lá em cima. Então, realmente, ele está aqui embaixo porque ele foi expulso lá de cima. Mas ele não veio sozinho. Ele veio com as legiões dele. As pessoas são consumidas por essas legiões de demônios. Espírito mal que domina as pessoas. Agora Jesus está aqui. Fica tranquilo. Fica feliz. Fique calmo. Você tem a chance de nascer de novo. Mas como assim nascer de novo, Dudu? Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse mesmo Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, se abençoou eles, tirou ele das fornalhas. Então, realmente, Jesus, ele pode fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Amém. Da mesma forma que naquela época ele fazia o extraordinário, ele pode fazer no tempo de hoje. Somente creia. Somente acredite. Somente busque o Senhor como Zaqueu tem buscado. Zaqueu teve uma transformação. Aconteceu um milagre. Até mesmo o próprio Naamã, que não acreditava, agora começou a acreditar. Porque ele falou que o Deus de Eliseu é o Deus que curou ele, é o Deus de verdade.
Mas mesmo assim, Naamã quis adorar o Deus da Síria. Mas assim, Naamã quis adorar aquele Deus que não fazia nada por ele. Mas ele falou, eu vou adorar o Deus de Eliseu e o Deus de Irimão, o Deus da Síria. Para vocês verem, há uma ingratidão muito grande. E quando se tem ingratidão, acontece sempre isso. Fica na paz, que Deus abençoe a todos e fica atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas lives. Não seja ingrato, seja grato a tudo, porque Deus, ele quer te fazer um homem de Deus. Amém. Fica na paz. É top!